E vem conferir a análise do primeiro episódio da segunda parte da última temporada de Bleach. E finalmente estreou a segunda parte da última temporada de Bleach. E assim como eu fiz com Kimetsu no Yaiba e estou fazendo com Jujutsu Kaisen, eu pretendo trazer uma análise semanal sobre Bleach. Eu gosto do mangá de Bleach, tenho alguns problemas com esse arco final no mangá, mas mesmo assim estou ansioso para essa última temporada. Estou ansioso para ver o que a animação vai entregar e torcendo que, já que o Kubo está envolvido na produção, ele consiga melhorar vários pontos do final do último arco que ele não conseguiu fazer no mangá. Muito porque o mangá foi cancelado antes de se encerrar, então muitos núcleos e muitos arcos ele não conseguiu encerrar como ele queria. Então eu espero que ele tenha mais espaço aqui. Mas deixando claro, então semanalmente, toda segunda-feira, o vídeo aqui do canal, que era até outras 2 semanas atrás de Kimetsu no Yaiba, agora é de Bleach, envolvendo cada episódio semanal, onde eu faço uma análise, e aí quando acabar a temporada como um todo, aí eu faço um vídeo à parte, trazendo aí sim a crítica da segunda parte, o que eu achei dela como um todo. Aqui eu vou analisar a parte técnica, a história e o episódio. Então o episódio, ele começa de uma forma diferente, que eu não esperava, porque o último episódio, ele terminou com o Ichigo despertando todo o seu poder, recuperando o seu poder e até superando os seus limites. Então eu já achei que eles já iam começar a partir daquele ponto, já que é meio que uma segunda parte da temporada. Mas não, eles começaram de uma parte super interessante, que é mostrando o outro lado da história, o lado dos Quincy's, mostrando o grande imperador e grande vilão dessa saga, que é o Yashi. E por que eu falo que essa é muito interessante? Porque ali, nessa primeira cena de introdução, já mostra muito de como que funciona meio que a linhagem Quincy. Mostra muito que o poder dos Quincy's meio que vem do sangue daquele imperador. Por isso que ele tem tanto respeito pelas pessoas Quincy, e por isso que todos seguem ele, e por isso que ele é o grande imperador, e que ninguém chega no nível dele, porque o poder que as pessoas têm meio que vem dele, o sangue vem daquele cara, e a partir daí a gente conhece muito sobre ele. Eu admito que eles misturaram um pouco de uma animação que estava funcionando bem na questão de fluidez desde a temporada passada, junto com o 3D. Isso é uma coisa que é muito perceptível desde o começo desse último arco. Eles estão misturando muito meio que um 2D digital com o 3D, e às vezes funciona muito bem e às vezes não funciona tão bem assim. Essa cena eu acho que foi um misto. Às vezes as mãos me incomodam um pouco, às vezes eu acho que a animação tá boa. É que nem, por exemplo, na primeira parte, quando teve a luta do Yamamoto. Eu gostei da parte da luta, toda a parte da luta tava fantástica, mas aquela sequência final, onde os esqueletos 3D saem do chão, eu não gostei tanto assim. E aqui meio que gera essa mistura de sentimentos. Tem algumas coisas que eu gosto, mas alguma coisa do 3D que eu acho que não fica tão legal assim em cena. Depois dessa introdução, a gente já vai direto pro Ichigo e foca no treinamento dele. Ele tá treinando com o grande capitão da Divisão Zero, que seria o Ishibei. O Ishibei, que ele é o grande membro da Divisão Zero, ele que foi o cara que nomeou tudo que existe na Soul Society, ele tem uma grande importância em relação à história da Soul Society. Todo mundo da Divisão Zero tem uma importância. Eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre a Divisão Zero. Se você procurar, você vai conhecer um pouco mais sobre eles. E aqui ele vai entrar no treinamento. E ele fala que a única forma do Ichigo derrotar aquele grande vilão, aquela grande ameaça, é ele superando o nível que ele tem de Shinigami. Ele tem que ser mais forte do que aquilo. Nesse momento, quando o Ichigo vai fazer esse treinamento, o Ishibei, ele fala que o Ichigo tem que provar que ele tem a capacidade de passar daquele estágio. Então ele coloca o Ichigo num lugar, meio que num corredor, onde praticamente ninguém consegue entrar, e lá vai ser a primeira parte do seu treinamento, para mostrar se ele é digno. Outra sequência muito boa, aí entra naquela animação de Bleach, que tá maravilhosa desde o começo dessa última temporada, e que continua muito fluida, muito bem feita, até em pequenos detalhes, você vê como ele tem algo a mais. Isso mistura muito com as cores que eles escolheram. Por exemplo, as coisas inclusive contam muito da história também, porque quando a gente tá por exemplo, no universo dos Quincy's, é um universo muito frio, é um universo muito morto, é um universo completamente sem vida, e você consegue sentir isso. Isso conta muito sobre o lugar e sobre os personagens que estão ali. Eles usam muito o azul e o preto e o branco para destacar isso. Quando a gente tá na parte dos Shinigamis, que seria na Soul Society, a animação brinca com
uma outra tonalidade de cores. Brinca com cores mais vivas, desde o próprio branco, mas um branco mais vivo, até o azul, até o verde, até na cor dos personagens. Tudo ajuda bastante no sentido de como que a partir de agora aqui é um lugar mais vivo. Realmente, esse contraste é muito para falar, eles são vilões e eles são os heróis. E aqui é interessante isso, gosta da animação e aí o Ichigo vai pro seu treinamento. E aí até chegar na metade do episódio, a gente volta pros Quincy para outra coisa que eu gosto bastante, que seria de novo, mostrar mais sobre os personagens. Esse primeiro episódio quis mostrar muito o outro lado deles, porque na primeira parte é tudo uma grande surpresa. A gente conhece o nome dos personagens porque aparece na tela, a gente decora muito pouco porque a gente ainda não conhece eles em relação a quem tá vendo o anime, e aí quando vai entrar nessa parte, a gente precisa conhecer mais eles, ter um sentimento sobre eles, assim como aconteceu no arco dos Arrancars, quando cada espada que estava lá, a gente acabou conhecendo mais sobre eles, conhecendo mais sobre o Ecomundo, conhecendo como funcionava aquela logística, e aqui isso também tem que acontecer. Então tem uma sequência grande, onde mostra primeiro o Imperador definindo quem vai ser seu sucessor, e é a primeira grande surpresa da temporada, que seria o Ishida, né, o Ishida Yuryu, ele vai ser o sucessor dele, tem uma revolta entre eles, e essa revolta começa a fazer com que os personagens, que são meio que o exército do Imperador, começam a sair para o seu lugar, revoltados com aquela escolha. Quando tem essa escolha, ela é interessante, porque exatamente faz com que a gente um pouco mais sobre eles, um pouco mais de como que cada um tem a sua personalidade, como cada um funciona, e como funciona a linguagem deles em relação à matança, a questão de morte, a questão de vida, qual é o mais tranquilo, qual é o mais calmo, a gente conhecer um pouquinho mais sobre eles. É muito pouco, mas já é mais interessante. Até alguns diálogos já mostram um pouco de uma revolta e uma racha que pode acontecer ali pela essa escolha de quem vai ser o sucessor. Isso é super interessante pra gente conhecer mais o lugar, conhecer mais os personagens e até saber um pouco do nível de poderes entre eles. Porque quando alguém entra numa sala com um poder mais forte, algum outro personagem acaba baixando a cabeça. Isso também é interessante. E a gente chega na primeira metade do episódio. E essa primeira metade eu gostei muito. Como eles apresentaram rapidamente o que tinha que apresentar e deram um grande espaço para os praticamente os inimigos da saga ter realmente mais espaço para poder ter seu ponto de fala, a gente conhecer mais sobre ele. Já a segunda parte eu achei um pouquinho inferior do que a primeira, mas também é muito importante, já que isso aqui é praticamente um episódio de transição. É pra gente saber o que tá acontecendo com cada um para preparar para a segunda parte da guerra. E aí a gente começa a ver um pouco mais de coisas que a gente já tinha visto para saber o que desenrolou. Como por exemplo, a gente começa vendo no Ecomundo o Urahara, o Chad e a Orihime treinando junto com a Nil para poder realmente evoluir seus poderes. Depois disso, a gente vê um pouco mais do Ichigo treinando. Depois a gente vê um pouco mais do que aconteceu com o Byakuya, enquanto o Renji e também a Rukia estão treinando numa sala específica para ficar mais forte. Depois a gente acaba vendo um pouco mais também do Capitão Kyohaku. Ele vai pra Terra encontrar os amigos do Ichigo, falar que talvez ele chegue num nível onde ele possa morrer, e a partir daí eles vão ter um passe para poder ir pra sua Soul Side. A partir daí, essa é uma outra ponto importante que eu também cortaria, porque esses amigos do Ichigo, eles têm que te dar um senso de perigo, porque eles são humanos e a gente tem essa relação com eles, mas eu não gosto muito desse núcleo, não gosto muito desses personagens, acho que poderia até ser excluído, mas enfim, é uma outra sequência que tem. E aí quando passa toda a sequência, cada arco, mostrando o que aconteceu com cada um, termina com os Quincy chegando na sua Society, meio que isolando a sua Society, e aí sim, começando pra guerra, e mais uma sequência 3D que, de novo, acho que tem coisas legais, e tem sequências que eu não gosto muito. Essa parte não tem muito o que falar, porque é mais a transição do que está acontecendo. O que eu vou falar meio por cima é sobre a animação mesmo, a parte técnica. Eu acho que, como eu falei, eles mantêm uma qualidade boa. E eu acho que é normal que não tenha a melhor qualidade da temporada como um todo, em relação à animação, porque normalmente tem episódios que são gastos mais dinheiro que outros. Esse, por ser um episódio de transição, ele exige menos na parte da fluidez em alguns momentos, exige mais realmente na parte de ter que ter mais tempo em animar algumas coisas. Então a animação tá boa, tá bonita, gosto muito, como eu falei, das cores, e gosto bastante de como eles fizeram um bom episódio de transição. Pra voltar pra uma temporada foi um bom episódio. Não foi um episódio excelente, maravilhoso, mas foi um bom episódio, onde a primeira parte foi melhor que a segunda. E agora, pra fechar o vídeo, eu vou falar sobre a abertura e o encerramento. Eu achei o encerramento bom, só bom, achei que tem uma boa letra e é um encerramento que funciona pra acabar o episódio mesmo, mas não é nenhum daqueles encerramentos marcantes como o Bleach já teve. E a abertura, ela é muito boa. Eu gostei muito da estética que eles deram, uma estética diferente. Eles já tinham feito isso em outro arco de Bleach, e quando chegava nos arcos fillers de Bleach e tinha as aberturas, eles usavam muito essa característica de colocar os personagens em roupas mais sociais,
colocava personagem em roupas mais humanas, brincava com coisa de CD, DVD. Então era muito normal as aberturas sempre brincarem com isso. Eu achei que seria uma abertura mais ação, porque normalmente você espera isso mais de Bleach, mas eu acho que a estética diferente chamou minha atenção, achei legal. E a música não me pegou de primeira, mas ela também funciona bem. Mas eu gostei da estética e da ideia diferente, porque se fosse só mais uma abertura de luta, poderia ser que ficasse algo genérico. Pelo menos aqui, ele vai te marcar por algo diferente. Se colocar todas as aberturas de Bleach, obviamente ela não entraria nem no top 5, porque Bleach tem muita abertura boa. Mas no modo geral eu gostei. Eu falei, talvez não seja a mais marcante de todas, mas é uma boa abertura com encerramento legal também, que funciona bem. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou desse primeiro episódio da segunda parte da última temporada de Bleach? Você gostou? Você não gostou? Que nota você daria pra ele? O que você espera do resto da temporada? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.